pessoal, começando mais um Sem Censura. Quero agradecer a todos que estão participando e vou dizer o seguinte para vocês. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que particularmente eu gosto muito, é minha amiga. Eu vou dar uma dica para vocês descobrirem quem está aqui com a gente hoje. Ela é nascida e criada na Ponte São João, ela que me corrija aqui, se eu estiver errado. Começou a carreira profissional dela no Banco Itaú. Lá ela cresceu, virou gerente geral. Se destacou grandemente lá dentro. Foi vice-presidente da Associação de Moradores da Ponte São João. Ela já tinha esse tino para crescer. Ela foi convidada anos depois com o Coronel Telhada, se não me engano. Isso. Foi assessorar ele na Câmara. Depois ela já passou para a Alesp. Dali, se eu não me engano, em 2017, Luiz Fernando observou, trouxe ela para o governo, onde ela foi desempenhar uma gestão de infraestrutura, né? Isso. Logo depois, então, excelente trabalho dela, ela se candidatou a vereadora e ela ganhou. Fez uma gestão perfeita, se reelegeu novamente com 3 vezes mais a votação que ela teve. Bom, vocês devem ter matado quem está aqui comigo. Eu quero agradecer muito. Quem está aqui comigo é a Kézia De Luca. Kézia, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero agradecer muito o Caio, né? Que eu conversei com o Caio é assessor dela. Isso. Gente fina, precisa falar com ela, fala com o Caio, ele responde, bate pronto. Eu falei para ele outro dia, Caio, olha, dos assessores você é meu predileto, hein? Estou falando aqui porque falaram para mim que eu falo isso para todo mundo, não falo não, estou falando do Caio, tá? Obrigado, Caio, pela força, pelo retorno, tudo que você tem feito. E é isso daí. Kézia, bem-vinda, você já veio aqui na TV Mais Brasil, bem-vinda à TV, e agora você vai conversar um pouquinho com os apresentadores do Sem Censura. Sem censura, fique à vontade. Você pode falar o que você quiser, os Muito meninos vão brigar para ver quem começa. Vai lá. Não, pode ter um... Não, por favor, a Kézia, obrigado pela presença, Kézia. Eu que agradeço, para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês, fazer parte do Sem Censura, está tomando aí um caminho muito próspero em Jundiaí, está fazendo a diferença. Parabéns, Glauco. Valério, que é um amigo já de muitos anos, que me acompanha desde lá de trás, né, Verdade, Valério? Verdade. Da minha outra trajetória profissional, da época de banco, enfim, e um amigo muito querido, sempre muito bom. Quero agradecer toda a produção aqui do TV Mais Brasil, um lugar que eu me sinto em casa, me sinto acolhida e que para mim é um grande prazer sempre estar com vocês. Então, eu que agradeço o privilégio de vir aqui poder falar um pouquinho de mim, da minha vida profissional, da minha vida pessoal e dividir com vocês aí as nossas vitórias, conquistas, derrotas. Muito obrigada pelo privilégio. Obrigada, querido. Seja bem-vinda, Kézia. Né, sempre que a gente recebe aqui o vereador mais votado, né? Então é sempre uma grande honra. 8.020 votos. 8.020 votos. E a mulher mais votada de Jundiaí, né, Kézia? Sim, foi. Na verdade, a vereadora, né, mais ambos, votada da né, história de Jundiaí até o momento, e uma mulher, né? E o que é gratificante, porque hoje a gente vê o quadro de vereadores em Jundiaí aumentando o número de mulheres, né? Sim. Então hoje nós estamos com... São 3 mulheres. 3 mulheres na Câmara. Eu, Mariana Janeiro e Carla Basílio. E a Carla Basílio, que é o que o cenário da mulher quer, né? Que a mulher se interaja mais, né? E você está vendo também o público respondendo a isso. Sim. Né? Porque quem vota são os munícipes, né? Com certeza. Então está tendo essa aceitação. E o que acontece? Essa mistura, né, de homens e mulheres na Câmara, eu acho que ela é bem-vinda, né? Porque o homem é mais lógico, mais racional, a mulher é mais sensível, né? Mais delicada. O que você consegue falar para a gente? O que a sua personalidade conseguiu mudar na Câmara, por exemplo? Então, hoje a gente, por mais que as coisas mudaram, né? Hoje mesmo está aí o fato de termos 3 mulheres, né? Na último mandato, o anterior a esse, que foi o qual eu entrei pela primeira vez, em 2021, eram 18 homens e só eu de mulher. Então, ou seja, está mudando, né? A cultura está mudando, o pensamento das pessoas está mudando, mas eu acho que o que a população realmente quer é ver um resultado da sua parte, né? Independente do gênero, homem, mulher, ou seja, as pessoas elas querem ver a sua dedicação, o seu amor
dentro da política, que é o que falta muito, né? A política, ela, infelizmente, pela atitude de alguns políticos, os que são honestos e que trabalham com afinco, com amor, acabam pagando por aqueles que estão na política por puro interesse. Mas eu acredito que ainda tem muito para mudar. A mulher ainda sofre muito, a mulher ela tem que provar muito mais todos os dias a capacidade dela, a honestidade, o caráter, porque sempre tem um julgamento por trás de nós, né? Não é somente a sua capacidade, tem alguém por trás de você, tem uma história por trás do seu trabalho, não é nunca a sua capacidade. Então, ainda tem muita coisa para mudar, mas eu estou feliz porque eu acredito que está seguindo um bom caminho. Legal. Eu vou fazer um comentário. Na época da campanha, chegou acho que uma prestação de contas suas em casa. Todos os vereadores, chegou só a sua. Eu fiz questão de ler. E eu fiz um comentário na época que eu falei assim, nossa, se ela fez tudo isso, ela fez bastante, hein? Então, parabéns. Obrigada. Temos parabéns aqui, Obrigada. Porque realmente foi mostrado, né? E a gente vê o resultado na cidade. Obrigada. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que esse espaço aqui é muito importante, eu faço questão de estar aqui, porque está sendo muito acompanhado pela população jundiaense, e é um momento importante para eu falar um pouquinho, inclusive, porque quando você, obviamente, você tem uma campanha, como foi a minha última campanha, e deu essa repercussão de 8.020 votos, as pessoas, algumas pessoas prejulgam a campanha que você fez, etc e tal. Realmente, a minha campanha foi uma campanha grande, eu tive muitas pessoas envolvidas, pessoas que faziam parte do meu quadro de pessoas contratadas para trabalhar na campanha, e eu tive muitas pessoas que trabalharam para mim simplesmente voluntárias, porque elas já me acompanhavam, elas eram pessoas que já acompanharam desde o início do meu primeiro mandato, acompanharam o meu trabalho, a minha dedicação, e quem me conhece de verdade desde lá de trás sabe a pessoa que eu sou, sabe os meus princípios, os meus valores, a família que eu venho. E a minha vida inteira, ela foi uma vida, até no mundo privado, né, no banco, foi uma vida dedicada a pessoas, né? Mesmo sendo gerente de banco, na minha época de banco eu fazia todo o diferencial, porque eu tratava o meu cliente como único, né? E eu ia até a casa do cliente, eu ia pegar assinatura na casa do cliente, principalmente quando eram idosos, que não tinham condições de ir até a agência. Então, eu fazia isso por amor mesmo, amor à profissão e amor às pessoas. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem na política. Você pode investir o que for para você ganhar uma campanha política, mas se você não tiver o diferencial, que é gerir pessoas, dedicar às pessoas, amor às pessoas, a sua carreira ela vai durar pouco, né? Vai chegar um momento que ela vai cessar. Então eu fico muito feliz que você acompanhou e realmente foi um mandato de muita dedicação, porque eu sabia que para eu ter aí uma continuidade na minha carreira, eu teria que ter um resultado positivo agora, então eu batalhei para isso, né? Tive o apoio, obviamente, da prefeitura. Trabalhei na prefeitura, né, o primeiro mandato do prefeito Luiz Fernando, quero agradecer a oportunidade que ele me deu naquela época, e em serviços públicos fiz um projeto, desenvolvi lá com o diretor e com o Adilson Rosa, um núcleo que chama-se Núcleo de Relacionamento com o Cidadão, fez toda a diferença também para eu me destacar em Jundiaí na política, e tá aí, hoje a gente tem os resultados desses 8 anos de mandato, e que eu fiz parte também com o governo do Luiz Fernando, e que eu me dediquei mesmo muito, independente de posicionamento político, eu me dediquei muito às pessoas. Legal. Isso aí. Vamos vestir os coletes agora, porque Vamos. agora o Glauco Camargo vai começar a falar. Agora o bicho vai pegar. Põe aí aquela trilha lá do Tropa de Elite lá, né? E sem falar, Kézia, do preconceito também, né? Que você falou, as mulheres, por incrível que pareça, ainda tem aquele preconceito, né? Porque tem os homens aí. E sobre o seu trabalho que desenvolveu, que puxou o Marcelo, claro que você retornou por causa disso. E isso é o trabalho do vereador, tá lá para isso. Tem que mostrar. Não ficar puxando um saco e ir na inauguração, ficar lá dando nome de rua, piriri, pororó, só ficar ali. Não, o vereador tem que trabalhar. E tem muito aí que só é tipo aquele papagaio de pirata. Mas vamos lá, vamos começar o programa. Sem censura essa semana.
Kézia já é de casa, né? Já participou aqui de vários programas da TV. E não só a Kézia, como eu sempre reitero, coloco aqui, todo mundo está convidado. Não só de Jundiaí, porque a TV Mais Brasil é a TV da região metropolitana. E falando que é a TV da região metropolitana, agradecer essa audiência de você, minha amiga, meu amigo, telespectador, os internautas. A gente está falando aqui, se estende um pouco, mas depois vem o Valériozinho, que ele faz os cortes e realmente depois você assiste tudo que você perdeu na íntegra e também nos reprises aí nas parceiras retransmissora que está hoje a TV Mais Brasil para o Brasil e 200 países. Kézia, e agradecer mesmo vocês aí de casa, gente. Muito, muito obrigado. Um beijo, um abraço para Mariana Janeiro, que esteve a semana passada aqui no Sem Censura. Foi sensacional, uma mulher. E todas estão convidadas a estarem aqui no Sem Censura. Mandou muito bem, não só ela. Eu acho que o que foi colocado, ela se saiu muito bem nas perguntas aqui, né? Ela tá numa roda aqui, parece aqueles programas Roda Viva. Roda Viva e tal. Então, e hoje a Kézia vai falar tudo sim. E também agradecendo a audiência, eu quero agradecer a Paola, assessoria de imprensa de Jundiaí, ela e também a Marcela Franco, que essa semana mandou lá para mim uma mensagem e falou que tal entrevistar o prefeito. Ótimo, 100 dias, eu acho que a oportunidade é essa, muita gente falando isso, muita gente aqui, então no próximo Sem Censura, da próxima semana, com certeza, Gustavo Martinelli aqui no Sem Censura. Aí, gente, vamos participar já nas redes sociais, pode fazer pergunta, o Glauco, o Marcelo, o Valério, pode perguntar e o homem vai responder as coisas aqui pra gente e será um prazer estar recebendo aqui. Porque o vice já veio aqui várias vezes, né? É um querido, Ricardo Benassi, mas também está convidado a participar aqui. Vamos lá, gente? Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar. Isso aí. Policial bonzinho, policial mal, é isso? Não é mal. Eu sou bem... O pessoal que conhece Glauco Camargo desde quando surgiu na TV Japi, lá do Clube do Samba, né, que a gente tem aí já uma experiência aí, também no Shopping Mais, mas outros programas que aconteceram, eu não faço tipo, eu sou verdadeiro. Eu falo que doa quem doer. E é o seguinte, goste ou não goste... Eu gosto assim. Entendeu? E sou verdadeiro, eu não passo a mão em ninguém. E sou verdadeiro. Eu não sou falso, e muita gente é falso. Eu falo, entendeu? E já deixei bem claro aqui, se alguma vez eu falar alguma merda aqui, uma bosta, e eu vou... eu vou falar o quê? Se eu ver que eu errei, eu vou humildemente pedir desculpa para vocês. Tá? Assim, então, vocês sabem disso. Vamos lá. Vamos lá, Kézia. Vamos lá. Deixa eu aproveitar que você falou da Mariana Janeiro. Isso. Antes de começar tudo, eu vou até fazer um comentário, até que breve. A Mariana Janeiro veio aqui e ela citou uma coisa muito bacana a seu respeito. Ela contou aquela história que logo na posse, Sim. Como que funciona a posse? Tem a posse antes de ter aquela eleição da mesa, que foi uma confusão que a gente vai falar depois. Mas antes daquilo, né, o que acontece? A mais votada, a vereadora mais votada, ela preside, né, uma primeira sessão e ela convida mais 2 secretários, né, para compor. E ela disse aqui que ela ficou assim muito, muito, muito feliz que você foi lá e chamou as 2 mulheres. Sim. Você chamou eu fiz questão. Foi muito legal. Tanto a Carla quanto ela. Independente da ideologia, do lado partidário, esquerda, direita, naquele momento que o Gabriel, né, que é o diretor legislativo da Câmara, falou: Kézia, você tem que escolher, porque você, como a mais votada, vai presidir a sessão de posse, né, no Politeama, você tem que escolher a mesa de posse, a mesa do evento e mais 2 vereadores. Eu falei, bom, né, eu vou exercer isso com o que é justo, o que eu acho que é de meritocracia que eu aprendi no mundo. Eu vou falar o meu ponto de vista. Eu achei que aquela sua atitude sobrepôs tudo. Colocou eu, aqui jundiaense, em primeiro lugar, porque ali estava o interesse comum. Só para vocês entenderem que estão assistindo, interessante, porque as 3 vereadoras, tanto você, que é de extrema direita,
a Carla, que ela é do centro ali, Sim. e a Mariana, que é totalmente esquerda. Então, eram 3 ideologias totalmente diferentes. Eu não sei, agora eu vou puxar um pouco a sardinha das mulheres, se fosse um homem, não sei se ele faria a mesma coisa. Falar, eu não vou pôr esse cara do meu lado aqui, eu já ia trazer meu time. E eu achei isso fantástico. É só um recortezinho bacana para falar e, assim, agradecer essa sua atitude que passou batido. Sim. Todo mundo ficou preocupado, quem vai ser presidente, quem não vai. Passou batido esse gesto, que foi um gesto político, assim, louvável. Então, chamando a atenção da imprensa novamente, tomo isso para mim também, mas estou fazendo uma reparação e levando isso para vocês. E veja como, desculpa te interromper, Imagina. Veja como é importante isso vir de alguém, de um comunicador, de uma pessoa, de um jornalista, uma pessoa que é do meio, né, da imprensa, como é importante, porque você falou algo muito, muito importante. As coisas que são, não que eu fiz isso com a intenção de repercutir, pelo contrário, eu fiz isso pelo meu coração e por uma atitude que eu achei justa naquele momento para enaltecer as mulheres, né? Poxa, 3 mulheres na Câmara, então por que não trazê-las comigo, né? E foi uma decisão realmente, não foi racional, foi com o coração. Mas você vê, as pessoas, elas se apegam em cada detalhe tão, às vezes, insignificante, e algo como isso, né? Foi um comentário muito... Pelo contrário, algumas pessoas mais extremistas até me criticaram por eu ter colocado uma pessoa de extrema esquerda do meu lado. Então, eu acho que o caminho da política tem que mudar. Tem que mudar, senão a gente... É o exemplo. Foi o que eu falei na semana passada. Vocês fizeram, assim, um dever de casa fantástico. Parabéns pela sua atitude. Obrigada, Valério. Obrigada. O caminho da política tem que mudar, Kézia. E é claro, quem muda isso é você que está nos assistindo, entendeu? Então, você, hoje, eu acredito que mudou muita coisa, né? Antigamente, o vereador aí, é claro, se você tem um dinheiro ali para ajudar as pessoas, mas não é isso o intuito. Na eleição, eu lembro no meu tempo, é uma cesta básica, é um cenzinho ali, um pão com mortadela, aqueles negócios lá, né? E hoje, realmente... Já mudando. Já mudou bastante, viu, Kézia? Mudou. E tanto que estamos aqui hoje com a vereadora mais votada, uma mulher, a vereadora mais votada. E isso já prova um pouquinho da mudança de algumas surpresas. Até mesmo eu falei, eu não conhecia a Mariana Janeiro, porque eu tenho uns 60 anos, dá 58, mas eu nunca vi, eu não conhecia a Mariana Janeiro. A gente conhece a turma que está aí, né? Os vereadores, né? Algumas surpresas não foram reeleitos, algumas surpresas aí. Também depois a gente vai falar sobre isso. Vamos só atualizar um pouquinho aqui o assunto, mas claro que a Kézia aqui fizeram baita de uma sacanagem com ela. Isso depois a gente vai discutir sobre isso, né? Também vamos colocar na pauta, que foi sacanagem, sim, mas depois a gente vai ver o ponto de vista de cada um aqui, dos meus amigos aqui, apresentadores. Vamos lá, então. Kézia, 100 dias de governo. Maravilha! A gente, 100 dias de governo. Às vezes a gente já comentamos aqui para tomar muito cuidado, né? Porque 100 dias para governar aí uma cidade que é Jundiaí. É Jundiaí, uma das principais cidades do Brasil. Eu falo que é principal porque é uma das principais do estado de São Paulo, que faz aqui que é a locomotiva, que faz o negócio crescer, que é em São Paulo. Então, Jundiaí, 100 dias de governo, né? Eu falo para tomar muito cuidado antes de falar alguma coisa aqui com meus amigos, porque a gente tem que... É pouco, mas tem que dar assim um respiro, porque não é fácil. Mas a partir do momento tem as atitudes e tem as decisões, né? E às vezes já foi comentado que se teve uma decisão, você tá ali, você é o culpado, porque eu coloquei aqui a pessoa, então fez cagada, como aconteceu, também é uma outra pauta aqui que a gente vai falar, né, do servidor lá, e é isso. 100 dias de governo. Eu sei que no dia 9, Kézia, dia 9 agora, teve uma reunião
com o prefeito Gustavo Martinelli, né? O vice também, o Ricardo Benassi. Eu sei que participaram dessa reunião alguns gestores, não sei dizer, você com propriedade vai falar, porque os vereadores foram convidados, né? Até mesmo para saber um pouco como que, eu lembro de uma fala sua, reclamando, com certeza, faltando aquela aproximação ali do executivo. A relação, né, entre o executivo e exatamente, sim. né? E então, me fala, primeiramente, essa já é a primeira paulada, qual foi o objetivo dessa reunião, se realmente foi também sobre isso? E diz aí pra gente. Foi um querida. pedido de trégua do prefeito? Foi uma... Acredito O que você não. acha? Na verdade, essa reunião ela partiu de um pedido dos próprios vereadores. Nós temos um grupo de vereadores, né? E dos vereadores do mandato agora. E realmente o que é óbvio, como o Glauco falou, são 100 dias, é uma cidade de uma estrutura enorme, imensa. A gente sabe o quanto dá trabalho gerir uma cidade como a nossa. Mas eu penso o seguinte, a gente tem que estar preparado para os nossos sonhos, né? Não adianta falar assim, nossa, eu quero aquilo, mas eu tenho que me preparar para alcançar aquilo, né? Porque não é fácil, é uma administração que exige não só dedicação, não só amor pelo que faz, mas exige também muita capacidade, competência, muita resiliência, montar uma equipe muito preparada, né? Não só por troca de favores, por troca de apoio na campanha, isso tudo tem que ser muito bem visto. Por isso que eu falo, algumas pessoas depois da presidência ainda criticam, falam nas minhas redes sociais, e ela está magoada quando eu faço alguma crítica, porque ela não foi presidente da Câmara. Gente, isso para mim passou. Eu sou uma pessoa muito pés no chão. Eu fui criada assim pelo meu pai, né? E eu fui criada dentro de uma igreja, mas independente de religião, eu creio muito em Deus, eu sei que tudo existe um propósito dele e o momento certo para as coisas acontecerem. Só que eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Para eu alcançar aquilo que eu desejo, eu sei que eu tenho que me preparar muito. Não adianta eu só querer e eu não ter condições para assumir. Então eu vejo o seguinte, estava faltando, sim, comunicação por parte do prefeito com os vereadores. Nós viemos de uma pegada que a gestão anterior tinha muito isso. Muitas reuniões com os vereadores para tratar as pautas. Também tiveram pautas que ficaram sem serem tratadas no final aí da gestão, por conta até da correria com campanha, enfim. Mas nós tínhamos sempre esse contato direto ou com o prefeito ou com o gestor de governo e finanças que sempre estavam representando. E sempre de portas abertas com todos os vereadores. E aí o pessoal estava sentindo essa falta. Então, no grupo, foi cobrado isso de vários vereadores, que desde o início do mandato nós tivemos uma reunião com ele e ele não falou mais não se reuniu mais com os vereadores. E nesse período, se coloca pessoas que, na verdade, estão lá na Câmara ajudando, né? Cargos de indicação, que não desmerecendo a pessoa, sim, pelo amor de Deus, mas não estão capacitadas para tratar determinados assuntos, que tem que ser entre o vereador e o prefeito e o vice, né? E aí muitos reclamaram disso e pediram essa reunião. E essa reunião foi feita... Só fazendo um comentário, quer dizer, semana passada com a Mariana aqui, nós perguntamos exatamente isso também para ela. Eu vou até te passar o que ela comentou, até se você concorda ou não, aí e você vai explicar melhor propriedade para isso. Ela comentou o seguinte, né? Nós falamos com ela, falou, viu, há um ruído entre Câmara e Executivo, parece que o Executivo não está muito... Ela, segundo a opinião dela, ela acha isso ótimo, porque ela fala que a Câmara tem que, a partir de agora, a Câmara está independente, isso é bom para os vereadores. Ela viu isso por um lado, por um prisma, que eu quero até que você comente. Bom, eu não sei até que ponto aí é bom, porque, como você acabou de dizer, existem assuntos que você tem que estar com eles ali, que você tem que estar conversando, estar decidindo, mas ela viu com outros olhos. O que você acha disso? Ela viu com os olhos do quê? De que os vereadores... é muito bom essa independência,
O que foi colocado para ela? Que há um ruído, que há uma dificuldade de comunicação entre Câmara e Executivo. Tá, entendi. E ela achou, ela acha bom. boa essa independência, essa não dependência do Executivo. Eu acredito que isso funcione bem. Não, eu penso assim, É um Valério, eu equilíbrio, acho que tem situações e situações. O que seria bom eles serem independentes para tomar decisão a favor da cidade e do povo no momento que eles precisassem tomar? Muitos não são. Porque daí, quando você é da situação, você vai conforme o que o governo combinou com você, pediu apoio, enfim. Então, tem uma parte de vereadores que não vai tomar essa decisão, vai por si só. Vai tomar a decisão conforme o que o governo passar. Agora, no que diz respeito a sentar, conversar sobre projetos, sobre obras, sobre necessidade da cidade, tem que ser com o executivo. Porque quem vai executar? São eles. Então, você veja, nessa reunião foi tratado, eu acredito que tem que ter sim, nesse aspecto eu discordo dela, tem que ter sim essas reuniões, tem que ser para mim pelo menos 2 vezes no mês, quinzenal, que seja, mas tem que ter, porque a gente precisa de um respaldo, a gente precisa de uma resposta. E fica assim, fica muito vago, porque às vezes você vai direto na secretaria, numa diretoria, e o que eles vão dizer? É uma decisão do prefeito, é uma decisão do governo. E aí a gente fica sem resposta para a população. Então tem que ter sim, eles têm que estar lá para ter essa comunicação. E a minha fala na Câmara foi há 3 semanas atrás, que eu tentei falar com o Gustavo, inclusive sobre algo com o prefeito, sobre algo que era de importância para a cidade, e eu mandei uma mensagem, tentei ligar, ele não me respondeu e não me atendeu. Então, quando o presidente da Câmara citou o Ed Carlos na sessão que era um governo da comunicação, da transparência, e que ele estava muito bem aberto para atender os vereadores, aí eu pedi questão de ordem, eu citei o meu caso. Falei, no meu caso não está acontecendo isso, porque eu tentei falar com ele, e eu tentei ligar para ele, no fim eu acabei ligando para o Ricardo me atendeu, o vice-prefeito. Então, para mim, não tinha sido... a primeira impressão não ficou essa, Entendi. Entendeu? Então, assim, aí depois ele quis me atender, enfim, mas aí o dia que nós tínhamos marcado, eu estava em São Paulo, eu não consegui chegar a tempo. Mas eu vejo que tem que ter, sim, essa comunicação. Nessa reunião, Glauco, que você citou, foi uma reunião realmente para se tratar sobre isso. Tiveram alguns vereadores que já são da base desde o início, que reclamaram sobre a comunicação, que está faltando comunicação sim, inclusive quando existem inaugurações, existem visitas e situações nas regiões que envolvem certos vereadores, e a comunicação estava péssima. Agora eles estão tentando melhorar, está vindo um pouco antes dos convites, né? Eu mesmo teve a inauguração da quadra da IMEB. Isso, eu vi. Lá da Ponte São João, que é um pedido verdade. nosso. Luiz Bárbaro. Luiz Bárbaro. É um pedido nosso, uma indicação Cobertura da nossa. quadra. Exatamente. Eu fiz essa indicação ainda no governo passado do Luiz Fernando. Foi executada agora, foi coberta, ficou pronta agora, mas já vem anteriormente. Esse é um pedido meu. Chegou a semana passada o convite e eu já tinha uma outra agenda. Então, quer dizer, esses convites, eles têm que chegar bem antecipados. Exatamente. Né? Então, a comunicação, tanto de comunicação interna mesmo, como com o prefeito, ela precisa, sim, melhorar muito. E eu acho isso de extrema necessidade. Sim. O prefeito, uma das funções do prefeito é estar pronto a ouvir o legislativo, porque um depende do outro. Nós dependemos deles, sim, mas eles também dependem da gente. É um conluio, né? A autonomia total não funciona, né? Mas eu acho que aí a falha é quando se tem... Mas a gente sabe que isso é uma outra parte, uma outra situação, que tem momentos que o vereador poderia ter muito mais autonomia, que às vezes ele está até votando contra aquilo que ele gostaria de votar, mas é porque faz parte. Não era para acontecer, né? Não o era voto teria que sempre ser a favor do que a população precisa, e não do que... Exato. Né? Mas a gente sabe que há algumas coisas que não dá para... Mas esse equilíbrio ele precisa existir, né? O legislativo com o executivo.
Até para que você entenda as intenções do executivo e possa fiscalizar. Sem dúvida. Isso é primordial. E, gente, Então, estreitar os laços aí é importante. Marcelo, uma coisa que eu queria também deixar claro aqui, porque às vezes quando tem algumas críticas em rede social, essas coisas que a gente acompanha, que faz parte também, gente, faz parte de quem é público, né, Vá? E, Glauco, eu vejo que tem gente que fala, mas você não pontuou isso no governo anterior, porque realmente eu trabalhei no governo do Luiz Fernando, o primeiro mandato dele, sou do PL, ele veio para o PL, né, o ano acho que retrasado, até então, independente de partido também, eu sempre apoiei o governo dele, porém, se vocês pegarem a minha trajetória no primeiro mandato, vocês vão ver e acompanhar que quando eu tive que tomar posicionamento que ia favorecer a população, eu tomava, independente se fosse ajudar ou não o governo. Eu sempre olhei para o que o povo e o jundiaiense precisavam, o que seria melhor para as pessoas em todos os aspectos, Valério. Mas a gente tem que ter um lado, e eu tenho um lado. Mas assim, o meu lado sempre foi um lado pautado para o povo. Então, independente, eu não legislo para um governo A ou B, eu legislo para a população, porque quem me elege é a população. Isso eu quero deixar muito bem claro aqui. Mas assim, existem situações que do governo, do início desse meu mandato até agora, toda gestão tem seus problemas, toda gestão tem suas qualidades, seu destaque, enfim, todos. Não estou aqui criticando ninguém, eu sei o quanto é difícil, gente. Porém, existem algumas situações, eu que estou aí, acompanhei 8 anos do mandato anterior, da gestão anterior, existem situações que eu, Kézia, nunca presenciei. Então, eu tenho que ser verdadeira. Exemplo, quando nós chegamos aí à situação que fique bem claro aqui, Certo. Eu nem a conheço pessoalmente, não a conheço, não estou fazendo julgamento de valores aqui, pelo amor de Deus. Inclusive, algumas pessoas que a conhecem falam que é uma pessoa excelente, um ser humano muito, muito bom, enfim, com todo respeito à pessoa dela. Não faço juízo de valores de ninguém, porque quem sou eu, né? Eu acho que só quem tem esse poder é Deus, mas eu estou aqui para fiscalizar. E isso eu fiz no governo anterior e eu vou continuar fazendo. Então, assim, se o meu papel é fiscalizar, chega até a mim uma denúncia que existe uma servidora de uma TV... Vamos falar o nome Tech. dela? Vamos, né? Já estamos citando. Não, pode. Vamos. não sei se vem ao caso. Sim, claro. Aqui é bem transparente. A servidora é uma jornalista, né? Isso. Que eu também não conheço. Já falaram que... Eu conheço. Conhece ela? Conheço. Isso. O nome dela? É a do tarô, é isso? Isso. Yolanda, né? Yolanda de Oliveira. Eu não a conhecia pessoalmente. Pessoalmente ela é uma boa pessoa. Sim, todo mundo Acho que uma fala coisa é muito uma bem. coisa, né? Às Outra vezes coisa. Mas escorregou no na inocência, tomate, né? Isso. De repente, Foi na um inocência. erro, mas infelizmente um erro, assim, bem... E chegou até a mim essa denúncia, e eu acho que também, Glauco, Valério, Marcelo, eu acho que falta muita falta de instrução, de encaminhamento das pessoas que indicam uma pessoa para um cargo. E a ação foi a exoneração, é isso? Foi a exoneração. Porque quando você ocupa um cargo como ela ocupou, porque assim, o que eu estranhei muito, porque quando me mandaram a situação, eu fui pesquisar, eu falei, não, a gente só vai tomar as atitudes com fontes realmente concretas, né, que a gente está lidando aí com um caso sério. E aí eu vi que ela estava exercendo, só que o que me indagou muito é que ela foi nomeada com um DAC, que é o DAC 4, e quando nós entramos com a denúncia, 2 ou 3 dias depois, ela foi exonerada, só que ela foi exonerada com o DAC 3, que é um DAC de diretora. E aí a minha assessoria começou a procurar para ver aonde que estava a nomeação do DAC 3, porque nós não estávamos achando. Aliás, nós não achamos nesse período. Só que logo em seguida, acho que o dia seguinte, o Caio, meu assessor, conseguiu achar a nomeação do DAC 3. E existem algumas falhas, enfim. Mas, como ela foi exonerada, né, saiu aí a nota oficial que a TV lançou que ela foi exonerada,
a TV responde para a prefeitura. Claro. O que eu senti de coração, em momento algum, houve uma fala do prefeito com relação a mim, houve uma fala, fui fazer uma visita para o Júnior na TV, sensacional, um ser humano sensacional, deixe bem claro que eu já falei na minha fala na Câmara, sensacional, você vê que de um caráter também, que não existe o que se falar, mas eu não recebi uma ligação, eu não recebi um contato com a minha equipe, nada. Eu fiquei sabendo 2 dias depois com a nota que ela tinha sido exonerada, né? Então, eu acho que falta aí mais estrutura de quem está por trás dessa situação. Ela foi indicada por um vereador, ela fez campanha política para um vereador. Então, como se muda o DAC assim, aí não se achava a nomeação do DAC 3, aí depois se achou essa nomeação, é tudo muito confuso. É estranho, né? Tá? Tudo muito confuso. Então, assim, eu tô sendo muito sincera aqui. Eu não tô defendendo o lado A ou B, eu só tô falando. Uma situação como essa, eu nunca tinha visto. Kézia, nunca vi. Então, é a primeira situação que eu vivo, e mandaram para mim, e eu não ia deixar isso passar, independente de quem seja, né? Por quê? Porque no mandato anterior, nós éramos cobrados por isso. Muito cobrados. Quando eu tinha um cargo que, por exemplo, uma pessoa que trabalhava para mim, que foi uma indicação minha, e essa pessoa tinha que cumprir os horários. Era das 8 às 5, cumpre, passa o dedo, ou era o dedo antes, e eu ficava em cima. Vocês estão trabalhando? Vocês estão dando resultado para o governo? A primeira reunião que nós tivemos, Valério, lá atrás, com o prefeito Luiz Fernando, olha, por Deus, até me arrepia, gente, porque eu sou muita emoção, eu me arrepia. Ele deixou bem claro, ele falou, vocês não vão, se vocês indicarem alguém para trabalhar nas terceirizadas, nas unidades de serviço da prefeitura, vocês me indiquem pessoas capacitadas e pessoas comprometidas, e não pessoas que me deem trabalho no governo e que me deem trabalho na rua, que vão passar uma má imagem do governo. Isso. Então, você tem que pôr pessoas que tenham comprometimento com o que elas fazem. E, às vezes, a pessoa que está te atrapalhando no teu governo está lá do teu lado. Na verdade, não precisa saber muito, é só entender o termo servidor público. É isso, já é o gente. Suficiente. E eu ficava no pé, Marcelo. Eu ligava, eu tinha um cargo que trabalhava em unidade de serviço. Onde você está? O que você está fazendo? Eu estou acompanhando a limpeza na praça tal. Eu ficava em cima, gente, de medo de acontecer alguma coisa, da pessoa não estar cumprindo com as obrigações dela. Então, eu acho que faltou um pouco de orientação, porque uma pessoa que vai ocupar um cargo 3 de diretor, vocês concordam que ela tem uma responsabilidade enorme? Oxe, eu acho que qualquer cargo tem uma responsabilidade enorme. Qualquer. Até pelo nome que eu falei, servidor público. Gente, você está lá para servir o público. Tem um senhor que trabalha, eu vou deixar aqui isso, que trabalha na Trail, que limpa, que varre a rua, ele varre toda semana a rua da casa dos meus pais na Ponte São João, onde eu moro com eles. Estou morando com eles. Hoje a gente está lá na ponte e ele tá... Gente, ele varre essa rua, eu saio, ele tá lá varrendo. Com tanto amor, com tanta responsabilidade, com tanto comprometimento, um trabalho tão simples e que você vê o tanto amor que ele faz. Eu ainda brinco com ele, aí eu falo, depois, o senhor pode, quando o senhor parar para descansar, vai lá em casa, toma água, um café. Por quê? Porque você vê a dedicação da pessoa. Agora, um cargo de diretora que vem abaixo do superintendente da TV, que é uma responsabilidade enorme. Me perdoem, ao invés de estar exercendo as funções da responsabilidade, e gente, até eu quero deixar isso bem claro aqui, eu sou evangélica, mas sou uma pessoa que, eu aprendi isso com meu pai também, que é a pessoa que mais me trouxe sabedoria nessa vida, fora Deus, meu pai e minha mãe, que a gente tem que respeitar todas as religiões, tá? Aquilo, a gente procura o contato com o espiritual através daquilo que a gente se sente bem. E o templo não quer dizer nada, né? A casa não quer dizer nada. O que importa é o seu contato com Deus. Então, eu respeito demais, não é nenhuma religião, é um estudo, né? Os tarólogos, enfim. Não tenho muito entendimento, mas respeito demais, né? Fiz até a minha fala falando isso, não entendo, né?
mas eu achei que eu deveria deixar isso bem claro aqui também, respeito demais a profissão, o segmento e a religião de cada um. Mas o que é verdadeiro tem que ser dito. Você ter um cargo como esse, está exercendo no seu horário de trabalho uma outra função sua, né, independente de qual seja, isso está totalmente errado. Então, e cadê os superiores? Né? Foi indicada para esse cargo? Por quem? Eu falei, cadê a indicação? Ela estava como diretora? Praticamente ela era superior dela mesma. Então, mas ela... E o superintendente? Você entendeu? Então, as coisas não podem ficar mascaradas. O famoso da asa cobra, né? A Kézia falou de uma coisa muito legal aqui. Ela falou de coisas que ela nunca viu. Aí me remeteu uma coisa que eu também nunca vi. Aqui em Jundiaí, pelo menos. A gente é acostumado a ver isso aí na TV Câmara, umas brigas e tal. Mas, Kézia, que confusão foi essa terça-feira, a última sessão? Nossa, O que aconteceu, menina? O que deu lá? E olha, a repercussão foi Negativa. Negativa No demais. dia todo. Feio, ridículo. Você, como uma isso que lady, aconteceu. como que você viu essa situação aí? Eu Vereadores vi que houve confrontando excesso de ambos os de ambos lados. os lados. Não, excesso sempre é Ambos os prejudicial. lados. Eu acho Mas... Mas sabe o que eu ouvia? Não vou citar nome, é óbvio, de alguns vereadores, que são os famosos coloca fogo no Isqueirinho, negócio. né? E aí se esquiva. Tem muitos. Eu vi vários assim na terça. Eu acho que assim, se esperava aquele tumulto, porque era uma pauta Importante, né? que ia gerar esse tumulto, nós sabíamos. Eu votei contra a sessão noturna, por quê? Porque, para mim, eu hoje não tenho filhos, enfim, tenho os meus pais que eu cuido. Então, para mim, assim, para mim não tem, independente do horário, eu vou estar lá, se Deus quiser, cumprir lá a minha função da sessão. Para mim não faz muita diferença, e para o meu público também, meus eleitores, não é um público tão assíduo de ir na sessão. Eles não vão muito, né? Eles não acompanham pessoalmente, eles acompanham de casa, eles acompanham da TV, das redes sociais, enfim. Então, para mim, era algo que não gerou tanta importância, tanto impacto, envolvimento, impacto do público que me acompanha e dos meus eleitores. Então, para mim, era independente. Mas como eu conversei bastante, eu fui procurada bastante pelos servidores da casa, né? As mulheres, o pessoal, inclusive algum deles mostrando foto de anos atrás, quando a sessão era noturna, o plenário vazio. Os que tinham eram assessores, os que estavam lá presentes eram assessores, né, dos vereadores. E ele mostrou, assim, várias fotos de várias sessões, até ele mostra a data, ó, data tal, tudo, que era noturno. E estava vazio. Ele falou, Kézia, só vai vir pessoas como vem hoje de manhã, quando tiver alguma pauta que for gerar polêmica desse tipo de polêmica. Tipo de envolvimento da população. Exatamente. Como foi o aumento dos servidores, como foi a sessão noturna, enfim. Aí eles vão lá, como é de manhã, vai ser de noite. E aí, vários vieram falar comigo, e eu falei, olha, eu vou votar contra mesmo. Inclusive, teve um grupo de vereadores, foi feito um grupo, alguns vereadores que fizeram esse grupo para votar contra, no momento lá mudaram totalmente, votaram a favor. Isso, como que foi? Quantos vereadores, assim, se não tiver o número exato, mas mais ou menos assim, ó, tantos não votaram, tantos votaram contra e sim. Olha, como que foi? Nós tínhamos um grupo, quando foi aberto esse grupo, nós estávamos em 9. Se tivesse mais um, a sessão ia continuar diurna. Mas aí, lá no dia, aí nós ganhamos, contra foram 6. Contra a noturna, né? Para continuar diurna. Certo. Então, a favor foram 13, né? 13 a favor da noturna e ficaram 6 contra. Teve as 19 votações. Teve. Só que nesse grupo nós estávamos em 9 no início, ele foi criado a semana E 3 passada. pulou para trás. Não é a primeira vez, né, Kézia? Não. Não é os mesmos 3 lá? Não, eu digo, não é a primeira vez que... Não. Então, os que estavam lá atrás, alguns mantiveram, não? Parece que na Câmara tem uma tendência, as pessoas de não mudança cumprirem de com ideia as no palavras. dia Né? da... É que assim, gente, é uma coisa muito
É difícil até de falar, mas às vezes cria-se até um grupo, cria-se um movimento, até para você ver como o outro lado está pensando, né? E aí a pessoa vai, entra e fala, não, eu tô com vocês, mas na verdade não tá. E ela quer ver como que tá andando o negócio para depois levar para outro lado. É um bisbilhoteiro. Nossa, funciona. Esse viu, vocês que votaram, presta atenção, gente. Esse é o pior que tem aí. E espero que seja também o último mandato, que não se reeleja. Porque pessoas assim não interessa Glauco, Marcelo, Valério, Késia, a você aí de casa. Não nos representa pessoas assim. Espero que aproveita bem, né, as suas saídas aí, as inauguração disso, daquilo, foto de papagaio de pirata, apareçam bastante, porque pessoas como você, se a carapuça tá servindo, vaza daí, pelo amor de Deus. Essa confusão na Câmara mesmo, ela teve uma repercussão muito negativa. Claro que sim. Muitos desaprovaram a falta de estabilidade emocional do vereador ali. Não vou julgar porque eu não estava presente, eu sei que às vezes a pessoa pisa no calo, né? Mas não é o que a gente espera de um representante nosso na Câmara. Não pode. Sabe o que acontece? Eu até na hora lá estava recebendo mensagens de pessoas, de munícipes. Nossa, o que está acontecendo? Nossa, as pessoas não estavam nem entendendo, né? Porque foi tudo... A hora que houve a última discussão... Chamando pau na rua, vamos brigar com ele na rua. A hora que teve a última discussão, que acho que foi com o Rodrigo, né? O vereador Rodrigo Albino e com o rapaz da... Eu tinha ido no banheiro. Eu estava no banheiro, só que da cozinha, o banheiro é atrás da cozinha, eu escutei um barulheiro, eu falei, gente do céu, será que é na rua? Falei, será que tem gente brigando na rua, né? Quase. Aí eu saí do banheiro e falei, o que tá acontecendo? Aí as meninas, tá tendo uma briga lá. Aí quando eu cheguei, foi essa última que foi com o Rodrigo. Eu acho que foi uma sucessão de erros, né? Uns que instigam para acontecer a situação e aí tiram o corpo fora. O público foi preparado, foram pessoas também preparadas para isso. Sim. Foram convocadas para estar lá. Sim, não duvido. Para representarem os interesses deles. Existiam pessoas lá. Tinha uma pessoa, a figura de um rapaz lá, que estava, ele realmente muito desrespeitoso. Eu não vou fazer o gesto aqui que ele fez para mim. Mas muito desrespeitoso, que ele realmente afrontava com a intenção de provocar. E aí, quem que ele afrontava? Ele afrontava o Leandro Basson, que é mais estourado, que né, já sabia onde dar a pimentada. O Rodrigo também, que tem aquela coisa jovem, aquela coisa mais, né, também estourado. Então, realmente se perdeu aí o... Mas vamos lá, agora a minha visão que eu tenho. Só para eu Continue. Desculpa te interromper. Eu falei várias vezes pro presidente, eu falei, presidente, pede pra guarda tirar esse rapaz, que é ele que tá causando. Mas ele falou, não pode tirar. E mesmo a guarda ficando próximo dele, instruindo para ele não provocar, não fazer gesto, eu tava do lado, uma hora, do Leandro, e eu vi que ele continuava fazendo. Entendi. Daí eu realmente olhei para ele e falei assim, olha, respeito, tem que respeitar. Aí eu sentei, teve uma hora que eu não aguentei, inclusive a mãe do Henrique Parra, que estava lá presente, que ela foi uma defensora da sessão noturna, né? O ano passado, acho que ela foi em todas as sessões com eu não sei se era um lençol, o que era, um papel, sem sessão noturna, enfim. E ela olhou para mim, ela falou, o desrespeito está sendo de ambas as partes, aqui do público e também... Então, eu acho que realmente eu falei, tá um desrespeito. Chegou uma hora que eu levantei e falei, isso daqui tá uma bagunça, um desrespeito. Você não consegue, eu não sei, as sessões estão vindo nesse pé e a última foi pior. Então, eu falei, tem que ter atitude por parte do presidente. Aí também o Rodrigo, ele pediu para que se parasse a sessão, interrompesse para a gente ir até a outra sala, a antessala, onde fica as nossas discussões, para poder conversar sobre isso, para depois voltar. Aí o Ed Carlos não quis suspender, suspender. Ele achou melhor dar continuidade, aliás, acabaram tendo uma discussão entre eles também. E aí o Ed pediu para ele se retratar publicamente. Olha, gente, de verdade, foi realmente muito desagradável. A gente acompanhou. É que nós que vêm de uma família de bons costumes, né, a gente entende que quando um não quer, dois não brigam.
né? Então, não adianta. Né? Tem que se evitar. Na verdade, assim, ó, o público tá lá, é a casa do povo, o público vai lá com as intenções deles. sim. Vai lá para defender o que eles querem defender. E aí, nós vereadores, eu também já teve algumas situações que eu fui ofendida e às vezes a gente, no impulso da situação, você acaba querendo responder, né? Mas não pode, a gente tem que deixar, às vezes as pessoas estão lá, é aquele momento que ela vai desabafar, que ela vai querer levar o anseio dela e depois vai acabar. No final, eu fiz uma justificativa no meu voto, eu falei isso. Eu falei, gente, isso daqui acaba sendo um jogo de futebol. Por quê? O público vem aqui, se desgasta, é que nem um jogo de futebol. Joga o Corinthians e o Palmeiras. Tá, o Corinthians foi campeão, que eu até falei, eu sou corintiana também. O Corinthians foi campeão. No meio dos inimigos. Aí, o que acontece? Sai lá na rua, no metrô, no trem, e o povo se mata. Quantos casos de morte, de violência, de espancamento? E o que acontece? Os técnicos, os grandes, os jogadores vão tudo comemorar no mesmo... Exatamente. Você entendeu? Então, uma eles briga são infrutífera, amigos. né? E a política é a mesma coisa, gente. O torcedor. Enquanto um fica brigando com o outro, esquerda, direita, isso, aquilo... Ô, viu? Os grandes vão... No final lá vai ter uma negociar. votação, vai ter que votar, a briga se resume no voto. É Perguntar, isso. A gente tem que ter sabedoria, né? Deixa eu perguntar uma coisa, assim, eu tô vendo que o Glauco tá preparado para entrar numa pergunta quente aí, que é do PL, que eu sei, mas antes de você entrar Ele tá nesse com um assunto... olhar, né? Ele tá, mas antes de você entrar, só uma dúvida que eu vou tirar com você, que é o caso do Hospital São Vicente. Eu conversei um pouquinho com a Mariana, que ela veio aqui, e eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer para você, o que está acontecendo realmente no Hospital São Vicente. A Mariana conversou um pouco e ela falou aqui, até está gravado, quem quiser acompanhar a entrevista fantástica, está lá no YouTube, né? Acompanha lá, TV Mais Brasil, você vê todos os programas, inclusive esse da semana passada. Ela é a favor, quer dizer, de uma investigação, né? De uma comissão de investigação lá dentro para se apurar, uma CPI dentro da Câmara. Ela falou, eu sou muito a favor disso, eu vou lutar por isso para esclarecer tudo o que está acontecendo lá dentro. E tem muitos comentários que surgem na imprensa, o hospital está com um déficit lá, está com uma dívida de 9 milhões. Aí você ouve outras pessoas falarem que esses 9 milhões eram normais, eram normais pelo seguinte, a prefeitura repassa um determinado valor, mas o hospital sempre tem um gasto a mais, onde no final é passada essa conta e sempre foi feito isso. Então esses 9 milhões não seria uma dívida, sim, recurso, não sei o que está acontecendo. E eu queria perguntar para você, que você participou de uma reunião, inclusive, né, com a gestora, o que você pode dizer para a gente, Kézia, e para quem está assistindo, a situação real e qual o futuro? Porque parece que ele prorrogou por mais 3 meses, né? Então, 3 meses, depois mais 3 meses. Isso gera uma insegurança na população, isso gera uma insegurança para quem trabalha. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Eu acredito, Glauco, que começou tudo muito confuso, né? Para a população, inclusive. As pessoas tinham muita dúvida, muita insegurança sobre isso. Começou confuso para nós e continua. Né? Eu acredito que não foi nada esclarecido. Nós tivemos essa última reunião com a doutora Márcia, que assumiu como secretária, e com o novo superintendente do Hospital São Vicente, que é o seu Amaury Lipa. O que nós sentimos? Eu sempre nunca tive problemas, eu sempre fui muito bem atendida pelo superintendente anterior, que era o Matheus. O meu relacionamento, a minha relação com ele era uma relação de trabalho, porque quando a população me pedia, quando existia alguma demanda interna do hospital, que eu mandava, o que ele podia fazer, ele fazia, o que ele não podia, ele falava, Kézia, sabe, transferência de pessoas, enfim, tem que aguardar, tá superlotado, enfim. Eu não tenho o que falar da gestão dele no Hospital São Vicente. E aí, quando eles assumiram agora o governo, nós tivemos uma reunião na Câmara de mais de 5 horas, para não chegar a conclusão nenhuma, né? Só ataques e ataques. Então, o que eles alegam é que na transição não foi passado para eles realmente o que se tinha de necessidade, o que se devia, enfim, eles alegam que não foi passado e que foi encontrado aí a gestão com vários problemas, e que as 3
os 3 PAs, PAs. né, que é Hortolândia, São João, Retiro e Central, iam ser administrados por uma OS. Eu fui investigar essa OS. A OS até saiu do sistema, porque não estavam batendo várias informações. E eu cobrei informações e aí acabou saindo do sistema. Aí, repentinamente, nós ficamos sabendo que o Matheus tinha sido demitido. Trocou-se, né, a superintendência para o seu Amauri, que, aliás, já me atendeu por 2 vezes. Não o conhecia pessoalmente. Quero até agradecer, foi muito proativo em me atender, muito gentil. E não o conhecia. Aí já trocou por ele, aí já se mandaram embora mais dois cargos que foram indicações do Matheus. E aí já assumiu o seu Amauri, e logo em seguida nós ficamos sabendo que tinha sido renovado o contrato por mais 90 dias. Mas nós ficamos sabendo por onde? Pelas mídias sociais. Porque saiu um vídeo da doutora Márcia com o novo superintendente fazendo esse vídeo na frente do Hospital São Vicente. E os vereadores, que somos nós, que temos contato com a população, que somos indagados pela população, que somos cobrados pela população. Muitas vezes a população não entende que a execução final vem da prefeitura. A responsabilidade é toda nossa. Eu sou cobrada, que nem outro dia foi cancelada uma cirurgia de joelho de uma paciente, ela me cobrou como se eu fosse a culpada dessa situação. Por quê? É o desespero da pessoa, e elas vêm até nós, porque é o único caminho que eles têm. Não era para ter, porque era já para sanar lá na ponta. Mas eles precisam desse apoio. Aí o vereador fica sabendo pelas redes sociais que foi renovado por mais 3 meses. Aí o negócio estourou, todos os vereadores ficaram muito indignados e nós pedimos essa reunião com a doutora Márcia na Câmara. E aí o presidente, o Ed Carlos, chamou o pessoal lá, né, intercedeu nessa reunião. E, na verdade, ela deu uma explicação que ela também foi pega de surpresa, enfim. Não ficou nada muito às claras. E agora a gente está cobrando. Vai continuar a gestão sendo feita pelo Hospital São Vicente? Ou vocês vão colocar OS para o processo de licitação para administrar as 3 As outras 2. Então, assim, gente, eu vou ser muito sincera, que eu tenho que ser verdadeira. Por enquanto, tá assim. Foi renovado por mais 3 meses, mas a gente não sabe o que tem aí pela frente. É brincadeira isso. Parece Saúde político, não se brinca. Saúde não se brinca. Isso é prioridade. Já teriam que ter resolvido isso, gente. Por favor, para de brincar com a população. Quer dizer, com a saúde da população. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Kézia, apoia aí a colega Mariana Janeiro, monta logo essa comissão, faça essa CPI, doa quem doer, mas o povo não pode ficar nessa, gente. O Hospital São Vicente é referência e fica lá, todo mundo não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, se o servidor vai ser mandado embora, se fica isso, tal. Para com isso. O negócio é para ontem. Não é para mais 3 meses, nada. Vocês estão empurrando com a barriga. Vocês só estão levando as coisas para debaixo do tapete. E a hora que as coisas estourar, aí é pior, viu, gente? E eu vou falar para você, eu vou falar uma coisa, porque até perguntei, que eu tenho uma conhecida que trabalha dentro. E ela, conversando com ela... Ele é assim mesmo. E eu não estou do lado dele para segurar ele. E assim, Kézia, é engraçado, eu conversando com ela, eu falei, e aí, Ana, como é que tá? Ela falou, Valéria, tá assim, um clima muito ruim. Isso faz tá tempo, um clima Valério. ruim. E eu acho que, assim, é ruim para todo mundo, porque até pro atendimento, eu falei, e o atendimento? Eu falei, a gente atende as pessoas aqui, mas com medo, nervosa, e acaba não dando um atendimento. Então, Você concorda que tá tudo errado? Porque, assim, ó, se o problema era quem estava administrando, quem estava na gestão, se o problema era isso, por isso ia se contratar uma OS, porque os números estavam errados, porque eles estavam desconfiados que estava tendo coisa errada. Não foi mandado embora? Não mudou o quadro? Então, isso, consertou, teoricamente consertou. Você entendeu? Então, assim, e agora? Por que está nessa situação? Porque o Valério, o Glauco, o Marcelo,
Na ponta mesmo é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? As demoras, saiu uma matéria esses dias da demora do atendimento na clínica da família da Ponte São João, e as pessoas me falam, é muito bem atendido, mas a demora, né? Falei com a doutora Márcia, que uma mãe, a semana passada, antes a clínica da família era por agendamento a consulta, agora chega lá, tem um período para você marcar para ser atendido no dia. Se chegar lá, acabar o número de consultas, a pessoa fica sem atendimento. Ela foi com uma criança para passar com o pediatra, para agendar, e ela não tinha mais consulta, ela não conseguiu. Então, assim, pro dia, né, que a criança estava ruim, estava passando mal no dia, ela não foi para agendar, ela foi para ser atendida. Não conseguiu porque não tinha mais consulta pro pediatra para aquele dia. Já tinha terminado o número de consultas que ele ia atender. Então, assim, tem muita reclamação, tá tendo muita reclamação, e o que acontece? O funcionário que fica lá no dia a dia, que fica nesse turbilhão de insegurança, entendeu? Sem saber o que vai acontecer com ele. Aí ele precisa estar preparado para lidar com a saúde das pessoas. Como ele lida com a saúde das pessoas? Isso é muita carga, né? Muita carga. E às vezes a pessoa chega lá, é um problema às vezes até mais do que emocional do que físico. Como esse funcionário que já está abalado emocionalmente consegue cuidar de uma pessoa que chega nessas condições? Então, gente, é o que o Glauco falou, a saúde não se brinca. Eu acho que assim, eu não estou aqui para, criticar, né? Pelo contrário, eu quero ajudar. Só que a situação, ela não está esclarecida, lá na ponta ela não está bem. Ontem eu recebi uma reclamação também, que no PA da Hortolândia a pessoa foi 3 vezes para pegar uma medicação que custa R$8 e não chegou a medicação, R$8. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? É o mínimo, é o mínimo. Então, a gente tem que rever várias situações aí que não estão esclarecidas. Bom. Glauco, vai lá. Sobre aquele assunto Vamos lá? lá, segura. Bom, até a gente falando, parece que é notícia velha, não é? Mas como estamos recebendo ela depois do acontecido, que ela está nos visitando aqui, e, é claro, agradecendo mais uma vez a presença hoje do Sem Censura, simplesmente da maior expressão de votos que teve aqui no município. 8.020 votos. Isso. A vereadora mais votada da cidade de Jundiaí. Só cidadão, que eu moro, que eu sou jundiaense, está aqui no nosso lado. E eu quero, antes de perguntar para ela, para não falar que o Glauco é isqueirinho, eu quero ouvir do meu nobre colega Valério, o Chuchu, meu amigo, e também do Marcelo, sobre esse episódio. Eu quero a opinião deles, eu vou dar a minha, tá? E é claro que a Kézia já sabe a opinião dela, porque foi ela, coitada, que sofreu isso. Vamos lá, para você que está nos assistindo, quando houve a eleição, a vereadora mais votada, houve na reunião do partido, que ela representa o PL, fizeram uma reunião, um acordo entre cavaleiros. E é o seguinte, é natural isso, seria natural. Assim, o rio corre ali, seria natural o apoio, já normal, sem precisar falar, viu, isso aqui e tal. E houve uma reunião entre o PL e o pessoal, inclusive, assinaram. Na realidade, eu como sou, mais raizão, mais velho, na realidade nem precisava ter assinado nada. Eu acho que só a palavra, o fio do bigode vale muito. E hoje, infelizmente, não existe fio de bigode. A gente tem que fazer um contrato mesmo, porque pessoas mudam, assim, do nada, de opinião, que isso para mim é caráter, é vergonha na cara, mas tudo bem. Então, antes de eu já estou dando quase a minha opinião, mas eu vou voltar. Valério Dias, você sabe do ocorrido, eu quero a sua opinião. Então, minha opinião é a seguinte, Kézia, assim, para mim, sinceramente, estava tudo certo, estava tudo garantido, porque se você seguir pelo rito normal, primeira coisa, a vereadora mais bem votada. Para mim, no consenso ali, se a população decidiu, se ela teve 8.000 votos, se ela teve 3 vezes mais votos que ela teve
sinal que trabalhou bem, porque senão não teria tanta expressão. Então, no meu ponto de vista, se trabalhou bem, teve esse volume, vamos deixar representando a mesa. Primeira coisa, certo? Ah, não, mas tem que ter votação, tem que ter eleição, então vamos seguir o rito normal dentro da casa. Mesmo seguindo o rito ali, vocês estavam dentro do partido em maioria, então, de qualquer forma, para mim, estava tudo certo. Para mim estava... Só que aí eu não entendi que parece que até os próprios pares começaram a ir contra. Eu falei, aí tem coisa. Por quê? Eu não sei, até que eu estou falando de fora, estou falando como munícipe. Talvez, a minha opinião, o executivo precisaria de alguém representando ali, e aí foi, não sei, até agora, a minha opinião foi essa. Agora eu quero ouvir um pouco do meu amigo Marcelo, o que ele acha. Mas eu acho que teve alguma coisa estranha lá. Marcelo Fortunato, por favor, aquela câmera. Olha, eu acho o seguinte... Pois ela vai votar qual foi a opinião mais certa, hein? Não, eu não tô aqui para decidir quem está certo e quem está errado. Eu vou dar a minha opinião a respeito do assunto. Tirando a ritualística, que é de praxe da Câmara, Sim. mais votado presidir a primeira sessão e tal, eu acho que os elementos envolvidos no partido tinham que apoiar a vereadora mais votada. Ponto. Isso é questão de honra. Os outros que não são do partido, aí que tipo de negociação fez, aí não me interessa. Mas o do partido tinha que ter apoiado. Essa é a minha opinião. Então, Questão de honra. isso é a opinião dos meus amigos apresentadores aqui, Valério Dias, Marcelo Fortunato, e a minha opinião você já sabe, né, gente? Eu já deixei bem claro aqui. Foi uma tremenda facada nas costas, assim, e doída. Se fosse comigo, eu até perderia, eu acho, um mandato de ia ser expulso, alguma coisa, mas eu ia brigar sim, porque isso foi uma baita de uma, vamos falar a palavra certa, trairagem. Isso foi trairagem. Você que tá aí, né, vestindo a carapuça, é claro que já sabem quem são, não importa se vocês gostam de mim ou não, aquele cara, quem tem que gostar de mim é minha família, é minha mulher, meu filho, meu cachorro, a minha família. A opinião de vocês, eu tô andando e cagando para vocês. Agora, acontece o seguinte, foi sim uma trairagem tremenda que fizeram. A opinião dos meus nobres colegas, não só a minha, mas como a maioria da população, ficaram sim de boca aberta, falando, nossa, o que aconteceu? Muita gente ficaram surpreso, assim como nós ficamos. Mas, caramba, olha, é caráter isso. Palavra, fio de bigode, assinaram, teve uma reunião, assinaram um papel lá, mas para mim, eu já falo, nem precisava ter assinado nada. E é natural o curso do Rio, né? Gente... aqui a Kézia, ela foi responsável de vocês estarem aí. Ela puxou voto e vocês estão aí por causa dela. Sacanagem, tá bom? E dá uma aula de quociente de votação. Estão convidados a vir aqui, a dar essa palavra. Tipo assim, se vocês conseguir me convencer, vou aplaudir você, que não foi sacanagem e trairagem. Eu vou bater palma pra você. Opa. Valério também? Com certeza. Marcelo também? Eu Não acho vai que... conseguir me convencer. Eu acho que, Aí, eu acho que Kézia. não vai ter muita justificativa. Então, Kézia, a gente Fica à vamos falar, vontade, sentiu na pele. Mas e aí, querida? Então, gente, eu até... Já é uma situação superada, mas é uma situação que marca a sua trajetória. Com Por quê? certeza. Principalmente, eu acho que não... As pessoas, quando eu escuto algumas críticas ainda, né, que em rede social ainda o Caio responde sempre lá, ainda tem pessoas que falam, ela está magoada porque não foi presidente da Câmara. Gente, por Deus que está no céu, eu não tenho mágoa, eu sou uma pessoa que não carrego mágoa, graças a Deus. Sou uma pessoa muito bem resolvida comigo, com a minha vida, enfim. Só que a situação como um todo, Glauco, como você colocou, foi muito desagradável. Foi. Então eu acho assim, por exemplo, essa pessoa que você citou, que inclusive a minha votação ajudou, foi o primeiro a tomar a iniciativa de declinar, de não cumprir com o combinado do próprio partido. Sim. Porque, gente, assim, nós somos um partido, nós representamos a bancada do PL na Câmara de Jundiaí. Somos em 6. Então, eu sou uma pessoa muito leal. Eu prefiro perder, andar para trás, do que
eu cometer a deslealdade com um colega meu. E não precisa nem ter muito vínculo, não. Se eu der a minha palavra para você, Glauco, foi que nem no dia da votação da sessão noturna. Ah, você tem que... Vota, uma pessoa fala, vota lá, um dos vereadores, vota para ser de noite, vai perder. Eu falei assim, não, eu dei minha palavra com o grupo, sim. é o que eu combinei e eu vou até o fim. Tem que ter Então, convicção. assim, eu sei o que eu quero e eu vou cumprir com a minha palavra. Foi isso que eu aprendi em casa, com meu pai. Uma vez a palavra dada, você não volte atrás, que era o fio do bigode. Exato. Né? Isso aí. Que é, meu pai tem 92 anos de idade. Né? Eu nunca levei um tapa, Valério, mas eu nunca precisei apanhar. Eu conto isso porque hoje os valores estão invertidos. Eu acho que tem muita gente aí que deveria apanhar, levar umas palmadas para aprender. Porque eu, sem apanhar, só do meu pai olhar, meu pai e minha mãe, eu já abaixava a cabeça e respeitava. Então, essa é a educação que eu tive. Então, por isso que eu trago os meus valores. E aí você tem um grupo, né? Você é a mais votada. A tendência é que você seja indicada do seu partido. Obviamente que assim, eu estou crescendo na política, eu tenho a cada dia que aprender mais. A vida é um aprendizado e a política também. Eu amo ouvir os outros, eu adoro ir em palestra, ouvir as pessoas de diferentes áreas, porque é crescimento pessoal. Então na política também eu adoro ouvir políticos preparados, ler, porque eu estou me preparando ainda, né? Só que assim, eu já estava no meu segundo mandato, eu sei que eu teria muita coisa que enfrentar, mas vocês me perdoem. O presidente está lá hoje, o Ed, que é uma pessoa que eu gosto pessoalmente, mas, gente, ele está sofrendo pra caramba para conseguir liderar a Câmara. Olha a bagunça que tá. Então, ele tem mais capacidade que você? Me desculpem. Não. Capacidade é intrínseco, cada um tem a sua. E pode ser o que faz diferença em mim, a minha sensibilidade, daria muito melhor do que o que é qualidade nele hoje, para aquela posição. Vocês me entendem? Sim. Agora, você vai lá, você tem um grupo, você fecha com o seu grupo, tá tudo certo. Então, você tem que honrar, por mais que você perca. Quando você dá a sua palavra e você usa da lealdade e da verdade, você acha que você está perdendo. Você até dá uns passinhos atrás, mas lá na frente Deus vai te honrar. É isso que eu aprendi. Então, assim, uns já tomaram a decisão de cara, concordaram na primeira reunião, na segunda reunião já mudaram o discurso, na terceira já nem participaram. Olha. Já estavam, já tinham ido para apoiar o outro candidato. Enfim, por N motivos que eu não vou trazer aqui, obviamente, né? Mas os senhores sabem. Enfim, mudou o governo, entrou o governo do Gustavo, a gente sabia que isso poderia acontecer. Era muito difícil nós ganharmos a presidência. Eu estava super já sabia disso, já estava super preparada para isso. Mas, gente, a nossa bancada tinha que se manter firme. Por quê? Até mesmo para um posicionamento na Câmara. Gente, nós somos em 6. O que o prefeito vai mandar? Somos 6. Não são Vamos mais discutir. 6, né? Agora são Não. em 3. Não é? Na Então, votação... se 3 já pulou para trás... votação, nós somos... Aí, no final, no dia da votação, nós éramos em 3. Alguns tiveram algum posicionamento que nem tinha... Alguns não. Um deles teve um posicionamento que ele nem tinha falado. Não tinha decidido ainda. Mas no dia lá, ele decidiu, mostrou e ainda foi bem... Enfatizou bem. O meu voto é em fulano de tal. E olhando bem para mim, entendeu? Que já estava incomodado com o meu resultado. Então, assim, ficaram, quem me apoiou do início ao fim, na votação foi o Leandro Basson e foi o Rodrigo, que foram leais com a palavra deles. Até o final, nessa decisão, foram comigo até o fim. E hoje nós temos lá, da Câmara mesmo, que ficou do PL, a gente, na verdade, não existe uma oposição do PL, né? Mas hoje eu tô numa posição de oposição. Kézia, pegando um gancho do Valério, que falou que viu um detalhe na sua primeira presidindo a Câmara, tem um detalhe aqui muito importante. O povo de Jundiaí tem que entender que não é porque a pessoa está no PL que ela é PL. Sim. Então, não é porque a pessoa tem 2 letras lá que ela é do PL, não. Então, você tem que escolher muito bem quem você vai votar, porque, de repente, a pessoa não está lá por convicção, e sim por interesses.
alheios aos nossos Exato. entendimentos. Então, E isso eu aí tem que ser... gostaria de saber a posição do presidente do partido, uma que eu vou dar um puxãozinho de orelha, que eu não vou convidar mais, não convido. Se quiser um dia ligar aqui, falar com o pessoal da TV, será bem recebido, seu Adilson Rosa. Que eu cansei de mandar para você, cansei mesmo, no celular eu tenho um WhatsApp, a menos se você mudou o número, ou se não for o seu, me perdoa, mas eu tenho o seu número, eu cansei de mandar mensagem, você não responde, e até também para saber a sua posição, né, como presidente desse acontecido e que foi muito grave. Então eu passo para você, querida, que você, né, é representante, o que o presidente, o que o partido fez por isso? Sim. O que aconteceu? Até para finalizar do dia da votação, no finalzinho, eu pedi para o Gabriel, eu não teria direito a uma fala, mas eu pedi para o Gabriel, posso agradecer, Gabriel, né, que é o nosso diretor legislativo, posso agradecer, perdão, os que me apoiaram, posso fazer uma breve fala? Ele falou, pode, Kézia, fala assim. Ele é uma pessoa muito sensível, muito bacana. E aí eu agradeci os meninos que me apoiaram o tempo todo, agradeci o apoio. Deixei bem claro que não era nada contra a pessoa do Ed, que eu desejava que ele fizesse realmente uma excelente gestão, mas que o que ocorreu no meu partido foi uma traição. Porque eu vejo assim, né, até o Caio, meu assessor, postou na época, eu repostei uma fala, acho que foi do Brizola na época, que a política, ela, por um período, né, parece que ela perdoa, mas ela não perdoa os traidores, né? E lá na frente a gente tem o resultado disso. Porque vale muito mais você perder dentro da sua palavra, da lealdade, do que você achar que você está ganhando naquele momento. E não está ganhando, né? Então, assim, eu fiz essa fala e eu nem sabia que o Adilson, o presidente, ia utilizar a fala, ele pegou essa minha fala. O presidente nosso de São Paulo também acompanhou tudo isso, ele falou com o presidente, ele achou realmente muito triste, muito desagradável a bancada não ter se mantido, né? Isso foi a nível nacional, inclusive, do partido. Eu vejo assim, eu represento hoje o PL, a sigla PL, sou presidente do PL Mulher aqui de Jundiaí. É um partido que valoriza muito a mulher na política. A gente tem à frente aí a Michele Bolsonaro, a deputada Rosana Vale, que é uma mulher, são mulheres que são de fibra, e a gente vê que o presidente nacional, Valdemar, o de São Paulo, Tadeu, eles querem mais mulheres na liderança, eles valorizam isso, então é um partido que nos valoriza. Então eu estou feliz onde eu estou, sou grata ao partido, não sou uma pessoa, eu respeito todas as opiniões, sou uma pessoa aberta a ouvir sempre, não mudo os meus valores, mas se precisar mudar algo para o bem da sociedade, da população, eu vou mudar. Porque eu não sou controlada e não sou por ninguém, eu nunca fui. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito independente, eu falo que o único homem que eu baixo a cabeça é Deus e meu pai. Por quê? Porque eu acho que se a pessoa está com a razão, eu tenho que ouvir e concordar e apoiar. Mas se não está, ninguém vai me manipular, né? E a melhor coisa que existe é a sua liberdade para você tomar a decisão que você queira. E lá ele usou esse vídeo, lá atrás ele fez o vídeo, deu aquela repercussão, ele tomou as providências dele como presidente do partido, né? Que foi a notificação, que eu saiba, enfim, que chegou para cada um deles, inclusive chegou... Antes da votação, chegou para mim também, que se nós não cumpríssemos com a votação combinada em reunião, em pauta, em ata, nós iríamos responder por isso. E aí depois, o que ele me passou é que ele tomou as providências de encaminhamento de cada documento, através do diretório estadual, para se tomar as providências referente a cada candidato. Hoje o Adilson está bem distante da política, né? Ele saiu da secretaria e hoje ele está gerindo, ele está como presidente da CPP, que é uma empresa, eles têm uma editora gráfica que faz bíblias. Então a gente se vê hoje até bem pouco, né? Ele está bem distante, inclusive,
de reuniões com o partido, mas ele toma as decisões dele com o diretório estadual, né? Ontem mesmo ele me mandou uma mensagem para me passar um recado do diretório, que sábado eu tenho que fazer umas fotos em São Paulo. Esteve lá com o presidente Tadeu em São Paulo. Enfim, eu sei que ele está articulando, mas ele também não nos passa. Não, tá. Agora, o que vai ser feito, quais as providências que vão ser tomadas com relação a cada um deles, eu também não sei. Então, Eu dou aqui minha opinião, que procurem outro partido e sai fora, velho. Se Vaza, acomoda. porque Isso não é há, de não há natural. como você estar É só dar a ali janela aí no de PL. troca. Você já fizeram o que fizeram, sai fora. Procura, não tá legal aqui, é assim, então eu vou procurar outro time, outro lugar. Vai aí e seja bem-vindo. É Quer dizer, isso. eu tô sentindo alguma coisa aqui? Ô, produção, aquele vídeo. Estivemos no programa Sem Censura. O Valério também só participou porque ele foi colocado, né, também em pauta. A gente colocamos algumas personalidades aqui de Jundiaí, né, assim, pessoas fluentes. E a Kézia, claro, não poderia estar de fora, né, disso. E veja só, né, Jundiaí, o pessoal já fez os cortes, o Valério, o Marcelão também, viu a sua foto, achou que você estava maravilhosa ali na foto, mas não quer foto não. Aí agora o Caio falou, não, vocês pegaram uma foto de 10 anos atrás, Glauco, tá? Eu falei, tá bom, mas continua bonita bom, né? ainda aqui, tá Melhor ainda. até melhor. o Glauco me conhece há mais de 20 anos. Ele fala que tá bem. Que Tá nem ótimo. minha mulher aqui. Tá linda. Você quer saber, né? Você quer saber o futuro da Kézia? É claro que Oh, meu é Deus. brincadeira aqui, mas ela respeita, como disse, né? A gente Sim. há sim esse respeito, Sim. né? Do trabalho. Olha só o que nós temos da Kézia. Essa figura, Érica, foi a vereadora mais votada de Jundiaí. É a Kézia. O nome dela é Kézia, foi a vereadora mais votada de Jundiaí. O que você tem a dizer desta figura? Vamos lá. Momentos de determinação, foco, tá? Mostra aí um problema de saúde relacionado ao estômago, tá? Precisa ficar atenta. Mostrando também você por situações difíceis e uma grande mudança de setembro para frente. A partir do dia 17 de setembro, tá? Você tem uma energia boa, porém aonde você vai, você capta as energias negativas do local e das pessoas, tá? Mostrando também você passando por transformações negativas, primeiro, depois Oxum tomando conta do seu caminho, que Oxum é prosperidade, é o ouro, tá? E você fazendo a transformação também espiritual, tá? Acredite mais em você e use menos roupas escuras, ok? Tá certo. Isso aí, gente, você tá vendo? Essa é a nossa querida, né? Estreou aqui na TV Mais Brasil, o programa. Sensitiva, né? Mega astral, né? Então, que você achou disso? É claro que chegou até você, né? Chegou. Esse corte, as pessoas comentaram. O que você achou disso? Eu estava em casa e alguns apoiadores, amigas mandaram para mim. Aí eu assisti, quero agradecer a Érica, né? Érica. A Érica é daqui de Jundiaí? Parente São Bernardo. Não, parente do não, Valério não é, não. Dias, Érica Dias. Não, só sobrenome. Ele é de São Bernardo. São Bernardo. É. E esse programa passa em Piracicaba legal. também, né? É, que ela retransmite lá Que em legal. Piracicaba. Deixa um beijo para ela, né? Agradeço aí a gentileza de vocês também, de lembrarem de mim. É o que eu falo, né? Eu respeito todas as religiões. Eu sou nascida e criada num lar evangélico, mas meu pai até chegar a se batizar numa igreja evangélica, ele quase foi padre. Quando eu era bem jovem, estudou para ser padre. Depois ele conheceu a filha do presidente da Federação Espírita de São Paulo. Por um período foi espírita, namorou com ela e conheceu a religião. Depois voltou para o catolicismo, conheceu minha mãe, casou-se na igreja católica da Vila Arens, batizou o meu irmão mais velho na igreja católica e com os anos ele
tinha muita curiosidade de conhecer outras religiões, sempre foi assim, né? Ele sempre foi muito ligado ao espiritual e sempre de fazer muita caridade, né? O meu pai, às vezes, chegava de final de semana, que era os dias para ele descansar, porque ele trabalhava em São Paulo e morava em Jundiaí. Ele pegava alguns amigos e juntavam cesta básica, roupas, iam para Minas levar, sabe? Legal. Chegaram até a construir casinha, ajudar a construir casa para quem não tinha. Enfim, eu aprendi isso tudo em casa, né? E eu sempre gostei de fazer isso porque eu convivia com isso. Eu via meu pai fazendo e muitas vezes ele levava a gente fazer visita para a gente ver a realidade da vida que a gente tinha, né? Eu nunca tive uma filha de pais ricos, de herdeiros, nunca. Meu pai sempre foi trabalhador, ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade, né? Se eu for contar aqui, a gente precisa de outro programa, que eu até quero escrever um livro sobre a história de vida do meu pai. Ele veio imigrante italiano, foi criado em São Paulo, o meu avô foi trabalhar no Hospital da Família Matarazzo, o meu pai brincava com os meninos da família Matarazzo e limpava o jardim deles para ganhar um dinheirinho. Quando ele tinha 20 anos, fruto do esforço dele, do trabalho dele, ele dava metade do salário para o meu avô guardar. Ele comprou um terreno, olha só o valor que tinha na época e hoje, né? Na Avenida Paulista, um terreninho. Aí ele com 20 anos de idade, Valério. E depois que ele conheceu minha mãe, ele morava em São Paulo, né? Foi criado no Bexiga, foi criado no Sumaré. Eu tenho tia ainda que mora lá, minha tia Rosinha. Mora no Sumaré, e tenho primos lá também, enfim. E ele veio para Jundiaí por conta de conhecer a minha mãe. E aí ele sempre foi muito curioso com religião. Ele tinha um funcionário da empresa, ele estava passando uma fase muito difícil, meu pai, e esse funcionário falou: olha, seu Armando, eu vou levar o senhor numa igreja e eu tenho certeza que lá Deus vai falar com o senhor. Ele falou: olha, se Deus falar o que eu estou passando, eu vou começar a frequentar essa igreja e vou levar minha família. E ele conta que foi como se ele tivesse dado uma carta, né, na boca do pastor, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Falou a vida dele inteira, o que ele estava passando. Olha. E ele começou a frequentar e nós vamos até hoje. Fui batizada também, enfim. E sou uma pessoa cheia de falhas, de defeitos, mas que eu tenho muito temor a Deus. Eu acho que falta no mundo é temor a Deus, né? Independente da religião. A gente saber que você tem que ter muita prudência com a sua fala, com as suas atitudes, com a forma com que você vai ofender, machucar as pessoas. Isso. Muito respeito, acima do amor até. Então, são todos os valores que o meu pai me ensinou, né? Primeiramente Deus e depois meu pai. E mesmo assim, ele sempre ensinou a gente a respeitar, sim, todas as religiões. Então, eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que são amigos de vida, que são de todas as denominações. Então, quando eu vi o vídeo, eu achei muito legal. E olha, ela é uma pessoa que tem um dom, eu vejo assim, né? Independente da religião, Deus dá o dom para as pessoas. E esse dom ela pratica através da astrologia, de ler as cartas. Sim. Quando ela falou sobre o meu problema de estômago, eu tenho mesmo que voltar no gastro, porque eu tenho uma gastrite crônica. E o estresse me deixa eu passo muito mal de queimação, de suco gástrico, sabe aquela coisa? Então eu tenho que voltar mesmo, porque eu preciso fazer uma endoscopia. Então eu acho que mudanças, eu estou passando por muitas mesmo, fáceis e difíceis, negativas e positivas. E esse negócio de pegar muita energia, eu sou assim, Valéria. Eu sou uma pessoa muito positiva, muito de brincar, de falar, sabe? Mas às vezes eu entro em algum lugar que tá, sabe, a pessoa tá passando por um problema. Aí às vezes eu pego muito o problema das pessoas, eu me comovo muito, sabe? Então realmente ela acertou. Falou sim, muitas coisas positivas. Ela me assustou um pouco, porque ela me assustou porque eu tenho um problema. Eu sempre, um problema? Vários, né? Dentre os vários que eu tenho, eu sempre tive muito trauma de água, sempre. É engraçado isso, desde criança. Sabe, tanque cheio, piscina cheia, tudo transbordando, me dá uma coisa meio estranha. E eu lembro que uma época, um amigo meu, se eu não me engano, acho que ele participa de um bando, essas coisas afora que eu não entendo muito, isso eu respeito, mas eu não entendo. Ele virou e falou assim para mim: olha, eu olhando para você, eu vejo que em outras vidas você morreu afogado. Você teve problema? Olha só. Falei nada, guardei aquilo comigo, comentei. E
Nunca mais comentei. E ela, de pronto, ela falou isso. Nas outras vidas, você... A hora Me que ela assustou, falou, cara. Valério, não, ela começou a falar, eu falei, pô, acertou. Você não estava aqui. O Marcelo falou do Marcelo, falou de mim, falou de você, acertou. Ela falou que eu Cara, engoli muita água na teimoso. vida passada. A água que eu tenho medo Agora de eu tô engolir. gordinho. assim. Viu? Falou que você era teimoso, ela acertou tudo. O cara é teimoso. Espiritualmente teimoso, assim, porque eu né? não sou teimoso. Kézia, Muito legal. Parabéns. Kézia, foi um prazer recebê-la. Antes de finalizar aqui o nosso programa, considerações finais ao nosso querido Valério, né? O meu amigo Valério Dias Chuchu, o Marcelo Fortunato, dando as considerações finais e agradecer você demais mesmo, sempre simpática aqui, sempre solista, quando a gente Sempre. chama aqui, você vem, a TV Mais Brasil, você já é de casa. É minha casa. Ô, produção, já pode fazer o crachá da Kézia. Kézia, tá bom? E agradecer muito mesmo. O programa foi top, se estendeu um pouquinho, passamos do horário, mas vale a pena os cortes. Você que Sim. perdeu o programa agora, perdeu, gente, foi sensacional. Tem as reprises no cabo, né? Que vai no canal 110 da Varzanet, para Jundiaí, Várzea e Campo Limpo Paulista, no canal 110, 344 pela Pixel, e para o Brasil, simplesmente para o Brasil e 200 países, pela Soul TV no canal 135, tá passando aí embaixo para você ver. É só baixar o aplicativo, ou se você tiver um televisor Samsung ou LG, baixa aí, você assiste a nossa programação, que é 24 horas. E agora, hoje, sexta, vamos fazer uma maratona. Vamos maratonar o Indiana Jones. Vamos colocar Indiana Jones aí agora, depois do programa, até de manhã, 1, 2, 3, 4, vamos maratonar o Indiana Jones e continua aí com a nossa programação, que é a melhor. A TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Vamos lá, Valério. Eu sou suspeito em falar. Muito suspeito, porque eu conheço a Kézia há muitos anos. Verdade. Lembra que eu falei para você, eu quero trazer a Kézia, porque gosto do trabalho, você sabe que eu falo, rasgo cedo, todo mundo fala, você gosta, adoro demais, é uma pessoa simpática, é um ser humano maravilhoso. Obrigada. Linda. A gente vai ficar aqui dando os adjetivos para ela, que eu tenho que passar para o meu amigo Marcelo, mas assim, muito obrigado. Obrigada. Você é muito prestativa, você atende a gente quando a gente pede. Não tenho o que falar, não tenho o que Obrigada. falar. Eu queria que você mandasse um beijinho para uma amiga minha, Soraya Albiero, sabe a Soraya? Ai, amo de Eu paixão. falei que ia entrevistar, ela falou, pede Eu um fiquei beijo. emocionada. O Valério falou aqui porque nós nos conhecemos numa fase da minha vida, né, Valério? E que ele fez parte, ele acompanhou bastante e que se tornou um amigo para a vida. Então, eu fico muito feliz de pessoas como você, que é um excelente Obrigado. jornalista, uma pessoa que faz a diferença para Jundiaí, região, na sua Obrigado. área, também sempre muito simpático, muito gentil. É uma pessoa que, além do profissionalismo, é uma pessoa que eu levo no meu coração. Obrigado. E é bom que você conhece o meu lado verdadeiro. E a Soraya foi um presente que Deus também me deu, que eu conheci através da política e que eu quero levar para a vida, que é uma pessoa preparada por Deus também, que está sempre orando por mim. Te amo, sou um beijo enorme para você, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pela lembrança de lembrar da nossa amiga querida. Marcelo. Bom, eu quero parabenizar pelo trabalho, né, como vereador ao longo dos 4 últimos anos, e agora a nova empreitada aí. E, na verdade, fazer um pedido, né, para que você ajude a cuidar da cidade de Jundiaí. Porque eu sou nascido aqui, tenho 47 anos, não tenho pretensão de sair, quero, quem sabe, um dia morrer aqui. Se Deus Então, quiser. conto com você para nossa cidade aí. Obrigada, Tá bom? querido. Pode contar. Ô, Kézia, aí eu agora pegando um pouco, que eu também sou sensitivo, né? Pegando um Ele pouco é essa deixa aí. Ele é sem Sem sentido. sentido, É, sensitivo? Sensitivo não, sem Eu sentido. vejo aqui um futuro brilhante para essa Ai, moça da amém, política. amém. E já muito, deixa eu ver aqui, breve, Oh, Ah, presidente do PL, do partido PL aqui. Você, viu, senhor?
Vamos colocar a mulher e vem com tudo, já faz uma limpeza, passa e tal. Eu não sou filiado em partido. Você é filiado? No Novo, né, Marcelo? Partido Você, Novo. né? No Novo, Valério, é Não, filiado? sou nada. Eu não amo em política. Mas se você for presidente do PL, pode chamar o Glaucão aqui, a gente vai assinar. Meu sonho é ela virar prefeita. Amém, amém. Mas vamos começar com a presidência do PL aqui. Eu não posso votar, né? Porque eu nem sou eu. Nem filiado. Nem É. filiado. Nem mas, opinar, você pode. mas a torcida, viu? Quer dizer, Obrigada, querido. Muito mais do que a sigla partidária, o que importa é o que a gente tem no coração, as nossas boas intenções, a vontade de ajudar o próximo, isso eu sempre tive. Eu faço a política por amor, como uma missão, um propósito de vida. Gente, de coração, quem me conhece sabe disso. Quero agradecer a oportunidade, Glauco, mais uma vez de você abrir a sua casa, as portas do programa. O Sem Censura é maravilhoso. E indico para todos que eles convidarem, venham, porque é sensacional. Muito obrigada. Agradecer a Paula, que sem essa mulher você nada seria. Glauco! Até quem viu os Verdade. créditos Sua estão produção sendo doados maravilhosa. a quem merece. Porque eu tenho que enaltecer as mulheres dessa cidade que fazem a diferença. Paula, linda e capacitada, parabéns. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço. Valério, meu amigo querido, foi um prazer enorme fazer parte desse momento com vocês. E o recado que eu deixo para toda a população de Jundiaí e região, nunca desistam dos seus sonhos. Vamos fazer uma política honesta, uma política verdadeira, porque quem sofre o reflexo dos nossos egos é o povo, né? Nós ficamos lutando lá por coisas pequenas e quem sofre o reflexo é a população. Faça política com amor, faça política com propósito. Com certeza, no momento certo, Deus honra a gente. Isso, muito obrigada, gente. Um obrigado, beijo para obrigado. todos. É isso aí. Antes de encerrar, vou pedir para Paulinha, produção, fecha aqui. Eu quero fazer um convite para vocês, que vai ter um evento do Clube da Leite. Sim. A Kézia conhece, você né? Participa do Clube da Leite. Participo. Não tenho muito tempo para ir. Né? Um beijo para todos. Legal. Dia 24, produção, se tiver aí o bannerzinho, dia 24 de abril, às 14 horas, elas vão realizar, Kézia, tarde de prêmios. Será lá no Hotel Serra Jundiaí, ali perto da Malota. A verba será 100% beneficente. Tudo que eles arrecadarem ali, vai ter um café da tarde, vai ser uma coisa maravilhosa. Se puder participar, eu estou estendendo o convite. E quero mandar um grande abraço para a Adriana Junqueira, para a Rosana Camargo também, que eu conversei com ela hoje. E dizer, gente, participa. Além de você estar se divertindo, você vai estar ajudando o próximo, porque elas fazem um trabalho fantástico. Sensacional, fantástico, viu, Valério? Né? Quando eu entrei, rapidinho, que eu sei que a gente já passou. Quando eu entrei, eu precisei de um suporte para comprar um berço hospitalar para uma criança acamada. E é caro, né? Eu ia me movimentar com meus irmãos, enfim, que veio através da igreja esse pedido. E eu falando com a Rosana, uma das diretoras, ela mudou agora, eu não me lembro o nome dela, faz um tempinho, me ajudou, a gente conseguiu comprar. Então, gente, eu não entendia antes de participar. Elas fazem ações lindas em prol das pessoas que precisam, pode ter certeza. É um trabalho maravilhoso. Inclusive, se você entrar no YouTube da TV Mais Brasil, tem uma entrevista que eu fiz com elas aqui, tanto com a Rosana quanto com a Adriana, e elas explicaram um pouco como que funciona, foi fantástico. Eu recebi um monte de mensagens e muita gente não sabia esse trabalho fantástico que vocês fazem. Parabéns, em nome das duas, e parabéns para a diretoria completa. É isso aí. É isso aí, Chuchu Maguila. Essa é a sessão Maguila que o Valério Dias colocou aqui no Sem Censura. Gente, Harrison Ford agora, pam, parã, Indiana Jones vão maratonar. E vamos seguir a gente aí no Instagram, @TV Mais Brasil Oficial, mais de 100k de seguidores. Vamos subir isso, hein? Ó, eu tenho, como eu sou sensitivo, daqui 1 mês e 2 meses, 1,5 milhão junto com a TV Mais Brasil, certo? Muitas surpresas. Muitas surpresas pra vocês aí, Muitas gente. novidades por aí. Valeu, Quero valeu, participar. gente. Tchau, gente. Tchau. Valeu, Fica Caio. com Deus. Obrigada, Caio, meu assessor de comunicação. Tchau.